Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura. E eu começo com uma pergunta para você em casa. Qual foi a última vez em que você sentiu uma dorzinha nas costas? Pois é, saiba que você não está sozinho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas já teve ou ainda terá pelo menos um episódio de dor nas costas. Aqui no Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do IBGE aponta que a dor nas costas é uma das queixas mais comuns entre os brasileiros. E um fator que complica esses casos é que em 68% das pessoas que sofrem de dores na coluna investem em terapias que oferecem alívio rápido, mas não procuram tratamento definitivo, de acordo com o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz. Bom, para falar sobre sintomas, tratamento e prevenção de problemas na coluna, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Luiz Cláudio Schettino, chefe do Centro de Coluna do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e também conosco o Hernani Helvas, que é fisioterapeuta do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite a presença dos especialistas aqui no estúdio para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura ou ligando para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098, os números que estão aí na sua tela. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Quero começar entendendo, doutor Schettino, quero ouvir de você. A gente tem esse número tão grande aí, 80% das pessoas no mundo já tiveram algum episódio de dor nas costas, e tem outro número que é quase 40% das pessoas têm uma doença crônica de problemas na coluna. Por que tanta gente sofre desse problema? Isso é uma estatística bastante conhecida, né, mundialmente e verdadeira. É uma combinação de fatores, né? Eu diria que ser um problema tão frequente, tão comum nas pessoas. Primeiro porque talvez a coluna vertebral tenha a característica de ser um dos primeiros órgãos a começar a manifestar um certo desgaste, envelhecimento, em função de uma estrutura que é o amortecedor das vértebras, que é o disco intervertebral. Esse talvez seja o maior vilão das dores que nós sentimos na fase adulta da vida. Então, com o passar do tempo, essas dores vão aumentando. Essas dores vão aumentando em função desse desgaste. Hernani, você, como você avalia esses números? Por que tanta gente, você que acompanha o pessoal no consultório, chega com muita queixa, você tem percebido também mais gente com esse problema? Sim, eu penso que existem dois grupos distintos de dor na coluna. Aquele grupo que sente dor continuadamente, cronicamente, né, de muito tempo, já efetuando diversos tipos de tratamentos, com resultados normalmente parciais. Se persiste a dor, é porque o resultado é parcial, seja pelo diagnóstico inadequado, seja pela conduta terapêutica inapropriada. E o outro grupo, que é o grupo que tem dor intermitente, né? Chamada pessoa que dá um jeito, o mau jeito. Esse grupo de pacientes, eles tendem a não procurar realmente um tratamento prolongado, porque ele tem uma crise a cada 2 por ano ou 3 por ano, e para ele passa a impressão de que é um mau jeito, de algo errado que ele fez, e não que ele não está preparado para executar aquela determinada tarefa, mesmo que seja ocasional. Então esses dois grupos são muito distintos, né? Quem trabalha com dor crônica, o meu trabalho basicamente é com um paciente que sente dor há muito tempo. Esse tipo de paciente tem uma correlação clínica mais rica, né? Tem mais estruturas com alterações. A abordagem médica tem que ser mais também definida como abordagem para especialista de coluna, a pessoa que entende disso, porque é um outro tipo de paciente com uma abordagem geralmente muito complexa. O paciente tem dor ocasional, é um paciente que tende a não tratar mesmo, porque ele reconhece como só uma coisa ocasional. Mas aí fica a dúvida, né? Esse paciente que tem esse problema, como você disse, ele vai ter, sei lá, crises 2 vezes por ano, vai tratar ali pontualmente, depois não busca um tratamento a longo prazo. Isso pode trazer problemas mais graves no futuro, doutor? Pode, com certeza, né? Porque ele pode estar começando a desenvolver um pequeno problema e que, se ele tomar providências, ele pode manter uma estrutura física e muscular que vai defender aquilo, e aquele problema não vai adiante. Enquanto que, se ele não tomar essas providências, começar a manter as atividades erradas, o estilo de vida errado, com posturas erradas, favorece a piora, o agravamento, e aí vai ter crises muito mais fortes, mais frequentes, com certeza. Bom, a gente tem uma arte para colocar na tela
para ilustrar para quem está em casa, de 3 problemas que a gente levantou, que são alguns dos mais comuns de dores nas costas. A gente vai colocar aqui, quero que vocês ajudem a gente a entender um pouquinho o que são, né? A lordose, escoliose e a cifose. Então, primeiro, lordose. O que é a lordose ali nessa imagem que a gente está vendo, doutor? Então, a lordose é toda curvatura no sentido anterior da coluna. Tá? Então, quando nós estamos vendo na primeira figura lá, a pessoa na vista lateral, em perfil, nós temos curvas que nós chamamos de lordoses e cifoses. Então, a lordose cervical é a curva mais alta, depois vem a cifose torácica, lordose lombar e a cifose sacrococcígena. Então, essas curvas, elas têm que existir. São curvas que a gente chama fisiológicas, que a gente começa a adquirir quando, no momento que o bebê levanta a cabeça, ele faz a primeira curva. Nossa coluna não é estritamente reta, não, ela precisa ela não de pode curvaturas, mas nesse caso está acentuada demais. Quando elas estão acentuadas, então passam a ser patológicas, entre aspas, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma interferência em cima disso. Aí já seriam, então, as hiperlordoses e hipercifoses, ou o contrário. E o que provoca um problema como esse da lordose? Tem uma série de doenças diferentes, desde os problemas posturais, problemas de má postura, problemas de vícios, né, de postura, falta de musculatura, etc. Esses são os problemas mais simples. Até doenças mais graves, doenças, desde de doenças congênitas, em que a pessoa nasce com a coluna mal formada, e outras doenças adquiridas na fase do crescimento, osteocondrites e tudo mais, que deformam o osso, deformam a forma mudam a forma da vértebra. E que aí já são doenças mais graves, que vão ter uma característica mais deformante, que vão modificar mais e que a gente vai ter que intervir de uma maneira mais grave ali em cima dessa paciente. E tem a questão dos hábitos também, né, Hernani? Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui do João Rodrigues de São Paulo. Ele pergunta: quem trabalha sentado muito tempo tem mais chance de ter problemas na coluna? A questão do sentado me parece uma questão fundamental no aumento da incidência de dor lombar. É mais gente trabalhando no computador, sentado em escritório, não faz atividade. As estatísticas do século XX, que são poucas, mas em termos de incidência de dor lombar, ela foi muito avançada com a nossa tendência a ficar mais restrito num lugar, né, trabalhando de modo mais parado, mais estacionário. A gente tem que lembrar que nós somos seres que fomos desenvolvidos para caminhar, para andar. A gente pode hoje não precisar, porque o conforto não nos obriga mais a isso, mas na evolução humana está o caminhar como uma necessidade básica. Só que nós não caminhamos mais no dia a dia. Então, eu acho que o fator de sentar muito tempo associado com não fazer nada nas horas para prevenir isso, né, atividade física rotineira, né, ou bem orientada, que é fundamental, né, as pessoas tendem a menosprezar um pouco esse dado fundamental de que é a prevenção mecânica. A gente tem que fazer, tem que trabalhar os músculos, tem que trabalhar as articulações, para elas estarem preparadas para as nossas rotinas diárias. O sentar é uma delas, com certeza. No momento que passar muitas horas no escritório sentado, o corpo está preparado para aquela atividade e que aquilo não seja sobrecarregar a sua coluna. Né, sentar de uma maneira em que a musculatura esteja ajudando isso, né? Porque é a musculatura que sustenta o corpo. E existem uns trabalhos que já demonstraram muito bem que foi medida a pressão dentro dos discos da coluna. E isso é sabido que na posição sentada é uma das posições que você tem a maior pressão no disco lombar, da coluna lombar, aqui perto da cintura. Porque você senta e solta, e relaxa toda a musculatura, e se você inclina para frente, então, que é a posição de estar escrevendo ou qualquer coisa, é a posição que você está exercendo maior pressão ali em cima dessa região. Mais do que quando você está em pé caminhando. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui. A Ellie, do Rio de Janeiro. Obrigado, Ellie, pela participação. Ela disse que tem 2 hérnias de disco na coluna lombar, como você falava agora, doutor. E ela pergunta qual o tratamento adequado. Varia, né? De acordo com o caso? Ou tem uma indicação para ela? Não, primeiro, o tratamento da hérnia de disco é um tratamento muito vasto, né? A gente precisa saber exatamente o tipo de sintoma que ela tem, se é a primeira crise, qual a característica da hérnia, quer dizer, ela tem que passar por todo um processo de diagnóstico, né, de acompanhamento, para a gente saber o que ela vai precisar. Existe basicamente 2 tipos de tratamento, o que a gente chama de tratamento clínico, que é o tratamento conservador, clínico fisioterápico, e o tratamento cirúrgico. Eu digo que geralmente a grande maioria fica no primeiro, tratamento clínico fisioterápico. A gente consegue excelentes resultados.
20% dos pacientes que têm hérnia de disco acabariam, então, em tratamento cirúrgico por ter falhado o tratamento clínico. 20% que tentaram, fisioterapia, acupuntura, não deu certo. Ou porque começaram a ter crises recorrentes e não conseguiram estabilizar a situação, ou porque tem uma crise tão forte, uma hérnia que às vezes ela pode ser desde a primeira vez tão grande, tão violenta, que comprime os nervos de uma forma muito drástica, causando um dano neurológico, que tipo perda de movimento em determinada parte da perna, dos membros inferiores ou do braço, seja onde for a hérnia, né? E aí, nesse caso, a gente acaba preferindo intervir do que deixar aquele nervo sofrendo durante muito tempo, que pode levar realmente a um quadro de uma paralisia, uma sequela definitiva. Então, nesses casos, a gente opera. Normalmente, são diferentes modalidades que ajudam a compor o tratamento, né? Pode ser mais de um tipo de tratamento. Sim. Sim, pode ser mais de um tipo de tratamento. Na verdade, cai na questão que o Dr. Cristino falou, de elucidar se aquele sintoma que o paciente está falando tem a ver com o que realmente está mostrando na imagem, né? Porque existe uma confusão também muito grande de se chamar discopatia de hérnia de disco. E você tem discopatias, que são doenças do disco, digamos assim, desidratação do disco, o abaulamento do disco, é o disco que fica achatado. Não são necessariamente hérnias, e sim alterações no disco. Podem levar a alterações clínicas ou não. Existe um grande percentual de pessoas, atletas inclusive, que funcionam bem com algumas discopatias, sem ter quadro clínico associado. Então, acho que tem que elucidar essa questão do diagnóstico, como ele falou, isso é fundamental. Em relação às terapias, no tipo de abordagem que eu faço, que é uma abordagem pessoal, personalizada, os tratamentos não podem ser muito compactuados, porque deve-se ter um pragmatismo em relação às condutas, né? Se você... É a história de atirar para todos os lados, né? Se você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você vai ficar, na evolução do quadro, você pode ficar na dúvida do que está causando melhora ou não, ou que está perpetuando, às vezes, o quadro doloroso ou não. Então, tratamento multifacetado tende a ter uma reavaliação mais precária. Você está colocando mais parâmetros, então você vai ter uma dificuldade maior em entender o resultado de cada um. Então, compactuar sim, um quadro clínico vultoso, o paciente não pode ficar sem uma ajuda de medicamento para diminuir o quadro dele de poder pelo menos dormir, poder pelo menos funcionar o básico. Então, a terapia integrada é importante, mas sendo cada uma muito bem direcionada e bem avaliada para cada caso. Muito bom, tem mais perguntas chegando para a gente. Agora a Shirley, de Minas Gerais. Obrigado, Shirley. Ela disse que a última vez que teve dor nas costas, ela tomou um anti-inflamatório, achando aí que fosse problemas com o colchão dela, que tinham proporcionado uma noite de sono ruim, mas quando foi investigar, ela descobriu que era uma contração nos rins, na verdade, que provocava dor nas costas. E ela pergunta, existem outros casos que podem ser confundidos de doenças com problemas na coluna? Tem, claro, com certeza. O exame clínico é fundamental para isso, né? Você ouvir a história de como é a dor, característica da dor, e depois o exame físico, que o médico executa lá no paciente para fazer testes, para tentar localizar a origem daquela dor, antes dos exames complementares, que seria a terceira etapa, então, que a gente faz. Mas, com certeza, essa região é uma região em que você pode ter diversas origens de dor que se confundem. O que ela falou de uma dor visceral, a dor de rim é uma dor de característica visceral que funciona muitas vezes como dor em cólica, que existe aquela característica da oscilação, da dor que vem em ondas, né? É um pouco diferente da dor lombar. A dor lombar da coluna, dor de disco, dor de alguma lesão na coluna, é uma dor de característica que a gente chama mecânica. É aquela dor que geralmente piora com o movimento e melhora com repouso. Então é bastante distinto. Existem exceções, existem casos que são muito semelhantes e tal. Mas também no próprio sistema músculo-esquelético que a gente fala, também existem dores que confundem muito e que às vezes me mandam pacientes com problemas, sendo referido como paciente de hérnia de disco, e na hora que eu vou examinar, o paciente pode ter uma artrose de quadril. Já vi vários assim, porque as dores são semelhantes. O paciente pisa e sente uma dor irradiada pela perna, parecendo a dor ciática, que é a dor da hérnia de disco. E na hora que você vai manipular o paciente deitado na maca no exame e tal, você faz parte do exame físico, você examinar quadril,
as articulações sacroiliacas e outras articulações na região. E nos testes a gente vê que a dor, então, está localizada no fêmur, na cabeça do fêmur e não na coluna. São muito parecidos. Mas o que ela coloca aqui, por exemplo, da automedicação, ela própria tomou anti-inflamatório achando que era um problema, na verdade era outro problema. A automedicação pode maquiar um problema que se não for investigar direito vai trazer complicações mais para frente, Hernani? Com certeza. Toda medicação, ela tende a dificultar um diagnóstico correto, porque ela está interferindo no que o paciente está dizendo para o examinador, seja o médico ou seja o fisioterapeuta. Então, o uso do medicamento sem elucidar a causa, ela pode só perpetuar o problema, realmente não tratar. Pior, pode ser um problema muito sério, que o medicamento cause até mais mal. Né? Por exemplo, ela pode ter uma neoplasia, um câncer de abdômen, que não é incomum, e mascarando com uma dor lombar e tratando, entre aspas, não está tratando, né? Está, na verdade, deixando o câncer evoluir mais e mais, em vez de tratar o problema. Então, a automedicação sem elucidação do problema é muito sério, talvez seja a maior causa da dor crônica. Talvez seja o uso indiscriminado de medicamentos de automedicação, de não se saber a causa do problema. Bom, tem mais perguntas aqui agora. A Inês, de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Inês. Ela diz, na verdade ela pergunta se o tratamento de acupuntura torna possível a cura da hérnia de disco cervical e lombar. O que você acha, doutor? Ou Hernani? Quem responde essa? Olha, a acupuntura, eu tenho pacientes que funcionam muito bem com a acupuntura. Tem uma resposta muito boa para dor. Não diria para você dizer que é a cura, eu acho que é um pouco forte. Mas como tratamento, parte do tratamento para melhorar a sintomatologia, acho que sem dúvida funciona. Pode ajudar, mas não vai ser só a acupuntura que vai curar. Não vai ser só a acupuntura que vai ser a cura. Só complementando isso que você falou, a cura da hérnia de disco verdadeira, quer dizer, a extrusão discal com compressão de raiz, com diminuição de força, essa é só cirúrgica. Não existe outro tratamento, né, Chiquitinho? A gente tem que deixar isso claro. Se está comprimido o nervo, está sofrendo, não tem o que fazer, nem qualquer outra técnica, é cirurgia. Bom, mais perguntas aqui, o pessoal está realmente aproveitando a oportunidade de conversar com vocês, então vamos lá. Perguntas da Lucia Almeida de São Paulo, ela tem 63 anos, diz que tem artrose na última vértebra da coluna embaixo e sente muitas dores, né? Essas dores refletem na junta lateral da bacia, desce para as pernas e ela diz que já toma remédios paliativos para a dor e queria saber se há algum outro tipo de tratamento adequado no caso dela. Bom, esses casos, então, é o típico caso da dor de adulto, né? Quer dizer, uma artrose lombar, que ela deve ter aí, quando a gente fala artrose, você tem uma série de alterações que vão vir lá no laudo do exame dela, da ressonância. Artrose é o nome global daquela situação de desgaste. Ela deve ter, junto ali, um colapso do disco, que é uma discopatia que o Hernani se referiu, ela deve ter um desgaste das articulações interfacetárias, e isso tudo pode levar a um pinçamento do nervo pela o que a gente chama na medicina de estenose do canal, ou seja, um estreitamento da passagem dos canaizinhos do osso onde os nervos passam e que vão para daí ela ter dor nos membros inferiores. Então, uma série de alterações que causam todo esse quadro. Nós sempre tentamos, inicialmente, tratar conservadoramente esses pacientes, pelo menos por um período de 3 a 6 meses. Eu encaminho esses pacientes, claro, desde que não haja um quadro de sofrimento radicular grave com paralisia. Eu medico e encaminho para o fisioterapeuta para tentar fazer uma melhora desse paciente, pelo menos nesse prazo de 3 a 6 meses. Se a coisa não funcionar bem, então o terapeuta deve encaminhar de volta o paciente para mim. Olha, Chiquitino, não funcionou bem, tentamos isso, aquilo e outro, e as dores continuam, então vamos ver um outro caminho. Aí, então, nós iríamos para o tratamento cirúrgico. Uma solução sempre existe. Nós deixamos a cirurgia como a última solução. A última opção, no caso o tratamento não funcionar. Mais perguntas aqui. O João Lourenço, do Rio de Janeiro, quer saber sobre bico de papagaio. Ele disse que foi diagnosticado com essa doença, mas não sente nenhuma dor. E aí, como entender? Vai lá. O bicho de papagaio é uma formação, na verdade, é um osteófito, é uma formação de desgaste articular, tem a ver com envelhecimento em geral. É muito comum você fazer um exame de imagem numa senhora com uma pneumonia com 80 anos e ver que ela tem bicos de papagaio e ela não sente absolutamente nada na coluna. A primeira explicação é que geralmente o bico de papagaio é anterior, na parte anterior da coluna, que não tem raiz nervosa
para ser comprimido de maneira importante. Então, o quadro clínico doloroso, ele não existe por esse motivo. Só limita mais tende a limitar um pouco mais o movimento articular, o que é esperado com o envelhecimento. Né? Existem várias articulações que diminuem com o envelhecimento. Ele citou a articulação sacroiliaca. Nos homens, a partir de 55, 60 anos, praticamente inexiste movimento puro. Existe associado, mas puro é difícil no homem com mais idade. Então, existe uma degeneração natural do envelhecimento. Isso é natural do envelhecimento, faz parte do envelhecimento. Muito bom. Eu quero colocar novamente agora na tela aquela ilustração que a gente mostrou no começo do programa, que tem outras duas questões, e já emendar uma outra pergunta aqui para você em casa ter um pouco mais de informação na hora de visualizar, né? A gente fala de problema de coluna, tem a escoliose também. A gente pode botar na tela? Tá ali então. Aquela figura do meio, doutor, é a última. Tem muito a ver também com postura, com os hábitos. A gente está quase chegando no fim do programa. Eu quero aproveitar e emendar a pergunta aqui da Josefa, de 51 anos, que mandou pra gente aqui do Rio de Janeiro. Ela disse que tem 2 hérnias de disco, trabalha com vassoura o tempo todo, estava afastada há 3 meses do trabalho, mas quando voltou a trabalhar, voltou a sentir essas dores. Eu imagino aquela última imagem, por exemplo, cifose, que ela está abaixada, assim, o pescoço mais curvado. Imagino que pode ser também um dos problemas causados nesse caso, né? A gente falou muito de como fazer do tratamento, então dicas, por exemplo, para a Josefa e para pessoas que estão em casa, no dia a dia, como mudar, então, como tentar prevenir essas dores, melhorar a postura, como vocês podem ajudar aí a partir de dicas para o pessoal que está em casa. Eu acho que isso é com a Hernani, né? Acho que a primeira coisa que a gente falaria para ela é tentar fortalecer a musculatura. Se ela, né, ela precisa da musculatura para trabalhar, ficar em postura que exige um pouco da coluna, ela precisa fortalecer. É a primeira coisa. Com certeza, atividade física, né? Dentro desse fortalecimento, fazer uma atividade física para fortalecer. Mas se ela já tem dor, ela tem que investigar a causa da dor dela. Não muda a necessidade da investigação de causa. Né? É complicado a gente tratar uma dor somente com atividade física, porque pode ser um problema mais sério e causar um ônus maior. Então, trabalho preventivo, via de regra, é um trabalho muscular, é um trabalho de exercício direcionado. Mas se ela tem dor, ela tem que entender primeiro a causa da dor dela, antes de começar a fazer uma atividade física. Muito bom, mas a dica geral para quem está em casa é que se movimente mais, né? Que preste atenção na coluna para prevenir problemas mais levante graves. mais, fique menos tempo sentada no sofá, vendo televisão. Levante Ou sempre dormindo também as dicas de ter um travesseiro que não deixe muito abaixada a cabeça, que outras dicas rápidas a gente pode dar. Poxa, essa aí é fundamental, eu acho que essa é fundamental. Deitar de lado e tentar compensar essa distância que tem da cabeça para o ombro, que é uma distância natural. Se você deitar de lado... travesseiro muito baixo... Travesseiro muito baixo, você vai tender a comprimir tanto o pescoço quanto empurrar o ombro. E um travesseiro muito alto vai fazer no sentido oposto com o estiramento. Então, tentar manter a neutralidade da cabeça em relação ao ombro, como nós somos. E a atividade física saudável durante toda a vida, né? A gente tem que acostumar, educar já desde criança, os adolescentes, porque depois a gente para. As pessoas acabam largando, começam a entrar na correria da vida, de trabalho e tudo mais, e abandonam um lado de trabalho físico, que é extremamente importante, justamente na época que a gente vai precisar mais, que as articulações começam a envelhecer, e a gente precisa manter então, isso ao longo da vida. Desde pequeno, exercício físico, fica a dica para quem está em casa. Então, obrigado aos dois pela presença aqui hoje no Conexão. Prazer. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor e Hernani. Prazer. Muito bom. Você em casa, uma boa notícia para quem mora em Recife. O Canal Futura, em parceria com o Centro Universitário Chão de Estrelas, inaugura amanhã, às 14h, uma sala futura no bairro Campina do Barreto, localizado na zona norte do Recife. O bairro tem cerca de 10 mil habitantes. E a sala futura é uma mediateca com conteúdo audiovisual produzido pelo Canal Futura sobre temas como direitos humanos, educação e meio ambiente. Esse material é usado em atividades e projetos pedagógicos e essa já é a 9ª Sala Futura, que já existe no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, em Minas Gerais e São Paulo. E até o fim do ano, mais 2 salas futuras serão inauguradas nas regiões Sul e Norte. Boa notícia para quem está lá em Recife. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 14h30, mais um Conexão Futura. Até lá!